Gente, bom dia. Eita, que galera animada. Um bom dia mais forte. Show. Pessoal, eu sou a professora Nanda Mota, tá? Meu nome não é Fernanda, certo? Meu nome é Marisnanda, é um nome bem diferente, né? Bonito, né? Ótimo. Mas eu preferi colocar só Nanda porque é mais prático, mais rápido, tá? Eu sou licenciada em História pela Universidade Estadual do Ceará. Futuro espaço de muitos de vocês, ou todos vocês. Quem não for para a UES, vai para a UFC, o IFCE, e é isso aí, tá? Enfim, e aí, gente, eu tenho uma enorme satisfação de estar aqui. É um dia de estreia aqui no projeto. Eu estava ansiosa realmente para vir para cá, dividir esse espaço das ciências humanas com algumas figuras tão importantes como o professor André Rosa, que foi meu professor, o Paulo César também, que foi meu amigo lá na UES, que é meu amigo, né? E, assim, é muito importante estar aqui nesse espaço, uma manhã de sábado, chuvosa, em Fortaleza, de julho, né, e um auditório lotado com a galera, assim, né, uma energia tão positiva, faz a gente acreditar em dias melhores, né? E aí, eu vim hoje para a gente conversar, vamos lá? Para a gente bater um papo importantíssimo, pessoal, sobre um assunto que é muito mais recorrente no nosso dia a dia do que a gente pensa, né? Para começar, uma perguntinha assim bem capciosa, né? Quem é que gosta de falar, conversar sobre política? Show, massa, muito massa. Essa pergunta, gente, ela não é... Vamos lá. Essa pergunta... Obrigada. Ela não é uma pergunta que busca envolver polêmicas, polarizações, até porque a conversa sobre política, a conversa sobre, enfim, né, sobre a organização da nossa polis, e aí a gente remonta um pouquinho lá à história dos gregos, né? As polis gregas, a organização das polis é uma organização política, né? Então quando a gente vai conversar, né, sobre política, a gente conversa justamente sobre essa organização, uma organização complexa da gente enquanto sociedade, né? Enfim, enquanto seres inseridos em um ambiente extremamente interativo e complexo, tá? E aí, por falar em política, né, a gente vai ampliar um pouquinho esse zoom e vamos falar sobre geopolítica. Alguém aqui sabe o que é geopolítica? É o quê? Como é? Pode gritar. Geopolítica, geo de geografia, né? Política, né, gente? A geopolítica, na verdade, pessoal, ela é um ramo das ciências humanas e é um assunto, né, que, como eu disse para vocês no início, está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Vou fazer aqui uma pergunta básica para vocês. O que é que vocês têm aí na mochila de vocês, enfim, no corpo de vocês, que dialoga com a geopolítica? Oi? O que, gente? Podem falar que eu quero ouvir. Falem. Estou com medo de cair aqui, mas tudo bem. E aí, o que é que vocês têm aí? Hein? Caneta. Que caneta? Caneta. O que mais? Alguém tem celular aí, gente? Vixe, Maria. Alguém tá vestido aí com alguma camiseta de algum super-herói, um bottom, uma mochila, um caderno, né? Que horas são agora, gente? Que horas são agora? 11h13, né? Aqui no Brasil, são 11h13. Se a gente fosse, sei lá para o Japão,
a gente estaria em um ambiente diferente com relação aos fusos horários, né? Vocês sabiam que os fusos horários, eles são, sim, um elemento que dialogam aí com essa geopolítica? Porque onde é que está, por exemplo, o marco zero dos fusos horários? Greenwich, onde é que fica? Na Inglaterra, né? Na antiga ordem mundial, os ingleses, eles eram aqueles que dominavam, né, as conexões do mundo. Então, o mundo, ele corre a partir do relógio dos ingleses. Outra coisa importante também, que dialoga com geopolítica, né, é a internet. Esse fenômeno, esse mecanismo que encurta distâncias e que, se a gente, por exemplo, falar de internet no Brasil, a gente fala de .com.br. Se a gente falar de Portugal, a gente fala .com.pt. Se a gente falar de Estados Unidos, .com, né? Os Estados Unidos é justamente também esse marco importante da internet, da tecnologia, da geopolítica, tá? Eu coloquei aqui para a gente, tá um pouquinho escuro, mas acho que dá para ver. A gente conversar um pouquinho com essa imagem. O Enem gosta muito de trabalhar com imagens e acho muito importante também trazer isso. Quem é que gosta, quem é que sabe jogar xadrez aqui? Ixi, muita gente, né? Massa. Qual é a principal característica do xadrez? Oi? É a estratégia, né, gente? Cada passo, cada jogo, né, cada movimento das peças de xadrez, eles têm uma consequência e ele precisa ser muito bem articulado. A geopolítica é isso. E esse termo geopolítica, ele foi desenvolvido por um cientista político, né, chamado de Rudolf Kinjé, tá? Ou Kinjá, a pronúncia ela enfim, né, variável, tá? E aí ele chama de geopolítica justamente o estudo das relações de poder. Esse termo relações de poder, ele também é um conceito desenvolvido, né? Aí que a gente entende justamente essas conexões, né, essas relações entre os países do mundo inteiro, né? Então a geopolítica, ela está aqui, ela está na gente, ela está na nossa vida, na nossa cultura, ela, enfim, faz parte do nosso dia a dia, principalmente com o advento da globalização, que a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Gente, só abrir um parêntese aqui para vocês e a gente vai fazer assim. A cada mais ou menos 20, 30 minutos de aula, eu vou parar e a gente faz 3 questõezinhas, 3 exercícios, tudo bem? Pode ser assim? Ok? Beleza, então vamos lá. Gente, então sobre geopolítica, a gente entende que é um assunto que atravessa, enfim, toda a história da humanidade. Só que o termo em si, o conceito em si, ele é desenvolvido ali pela a segunda metade do século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX, a gente estava vivendo aqui um contexto de multipolaridade. Segunda metade do século XIX é o momento do famoso imperialismo ou neocolonialismo. Esse é um momento em que as potências europeias, elas vão passar por um processo de ressignificação, né, um processo de reorganização econômica. Por volta de 1870, algumas potências capitalistas, elas vão apresentar um cenário de crise. E essa crise ela é superada, né, com uma marcha que vai acontecer para os continentes africano e asiático, certo? Isso a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo, tá? E aí, nesse cenário, a gente percebe que vai ser desenvolvido vai começar a se desenhar um cenário de guerra.
esse cenário de guerra, ele começa a ser desenhado, né? O cenário da Primeira Guerra Mundial começa a ser desenhado por volta dessa segunda metade do século XIX, nesse contexto de imperialismo, de neocolonialismo, de multipolaridade. Outra coisa também que é muito importante a gente comentar é que nesse momento aqui, na segunda metade do século XIX, dois países vão se unificar. Alguém poderia dizer aí para mim qual eram esses países? A Alemanha e Itália. A Alemanha e a Itália, até 1870 mais ou menos, não eram uma nação unificada. Eram, digamos que, mosaicos de estados independentes, independentes na teoria, mas na prática eram completamente dependentes de outras nações, como a Áustria, como a Prússia, como a própria França, né? Existia um interesse muito grande sobre esses estados. E aí, como herança da Revolução Francesa, o século XIX vai vivenciar um fenômeno chamado de quê? Nacionalismo. O nacionalismo, ele vai ser uma espécie de mecanismo que atravessa todo o século XIX e que vai provocar diversos conflitos. Também provocar a unificação da Alemanha, a unificação da Itália. E aí, esse nacionalismo, quando ele é exagerado, quando ele é exacerbado, esse nacionalismo, ele provoca esses conflitos. Primeiro que esse nacionalismo, ele vai provocar a Primavera dos Povos, lá em 1848. Esse nacionalismo, ele vai impelir a burguesia para um processo de unificação da Itália e da Alemanha. Esse nacionalismo, ele vai também impulsionar as potências para essa marcha imperialista sobre os continentes africano e asiático. Então, esse nacionalismo é uma palavra-chave que a gente pode dizer que ele floresce na Revolução Francesa e que no final do século XVIII e todo o século XIX ele é uma constante. Ele é uma constante em vários elementos da geopolítica, não só na Europa, mas também em outros continentes, tá? E aí, gente, um outro ponto que também é importante ser abordado é a questão da Belle Époque, ou Belle Époque. Alguém já ouviu falar? Já, né? Óbvio. A Bela Época é justamente esse momento, né, da segunda metade do século XIX, por assim dizer, que cuida nessa questão do desenvolvimento, do embelezamento, da modernidade. A Belle Époque, gente, ou Bela Época, ela dialoga com que sistema político, financeiro, econômico, cultural? Que sistema? Com o capitalismo. A Belle Époque, ela dialoga justamente com esse processo de modernização, de desenvolvimento industrial. A Belle Époque, ela traz justamente aí todos esses mecanismos, junto com o nacionalismo, junto com o imperialismo, junto com essa necessidade de ressignificação do capitalismo na segunda metade do século XIX. E aí, gente, como resultado de toda essa geopolítica da segunda metade do século XIX, a gente vai ter, então, a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, ela é um grande advento, né, da história da humanidade. Ela é uma guerra que ganhou um caráter mundial, não porque todas as potências, todos os países do mundo estavam envolvidos, não. Justamente porque o mundo ele já era globalizado. O mundo ele já existia diversas conexões entre os países, entre as principais potências, e muitos países foram afetados com essa Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ser o resultado dessas disputas imperialistas. Lembra da Itália e da Alemanha? Sim? O que foi que aconteceu com elas? Se unificaram. Só que em 1870, como era que estava a Inglaterra no quesito econômico? Estava vivendo o quê? A gente pode dizer que já estava vivendo a segunda fase da Revolução Industrial, né, gente? Então, como é que vocês acham que a Itália e a Alemanha vão partir, né, para essa disputa imperialista em relação
à Inglaterra, em relação à França, em relação à Áustria? Será que elas vão sair, elas vão partir do mesmo ponto? Elas vão partir em desvantagem. E aí, ali na África, onde é, por exemplo, hoje o Marrocos, algumas áreas eram extremamente disputadas. Então, a África e alguns territórios do próprio continente europeu, a gente pode chamar que eram barris de pólvora. Essas disputas imperialistas, essa necessidade, essa corrida, né, que o mundo vai vivenciar nos primeiros 10 anos do século XX, vai jogar essas potências em uma Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, o que é que nós temos? Essas disputas, elas provocam a Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo também é um fator muito importante para a Primeira Guerra Mundial. A famosa paz armada, que era aquele momento, né, em que os países estavam investindo na indústria bélica, na indústria armamentista. O primeiro passo, né, para essa Primeira Guerra Mundial não tinha sido dado ainda, mas eles sabiam que uma hora ou outra esse movimento ia acontecer, né? E aí, a Primeira Guerra Mundial, ela é praticamente inevitável. Em 1914, a gente vai ter o assassinato de um rapaz chamado Francisco Ferdinando. Ele era arquiduque da Áustria. O Francisco Ferdinando, como representante austríaco, né, da Áustria-Hungria, na verdade, ele dá um vacilo grande. Eu costumo dizer assim, né? A Áustria anexou um território chamado de Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina estava toda recheada de um sentimento nacionalista. Eram povos eslavos, apoiados pela Sérvia, apoiados pela Rússia. Aí a Áustria cai na besteira de anexar a Bósnia-Herzegovina. E o Francisco Ferdinando, né, como eu já disse para vocês, vacilão, vai lá para o olho do furacão. Ele viaja para a Bósnia-Herzegovina, acompanhado da esposa, para a cidade capital de Sarajevo, e lá eles são assassinados. E aí, esse assassinato, os austríacos entendem que foi financiado pela Sérvia, com o apoio da Rússia. Nesse momento, nessa altura do campeonato, já existiam 2 blocos militares. Que 2 blocos militares eram esses? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E aí, o assassinato, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial. O estopim para a Primeira Guerra Mundial vai ser justamente, né, a gota d'água. Era o que faltava para esse conflito se iniciar. Começa em 1914, vai até 1918, tá? Gente, tá dando para entender? Tá tranquilo? Como a gente está falando de geopolítica de maneira geral, existem alguns pontos que eu não vou me aprofundar, certo? Eu vou falar só mais dessas questões que acabam influenciando aí outros movimentos, enfim, tá? Então, o que é que a gente tem? A formação desses blocos, como a gente já falou, né, o apogeu do neocolonialismo, porque quando essas potências elas partem para a Primeira Guerra Mundial, é importante que os recursos para manter esses países na guerra sejam ampliados. E de onde é que eles vão tirar isso? De onde é que as potências que estavam na Primeira Guerra Mundial vão tirar recursos para continuar financiando a guerra? Das colônias, perfeito, gostei aí. Das colônias, gente, muito bem. Essas colônias ficavam aonde? O rapaz que gritou aí? Na África e na Ásia. Ok, perfeito. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela acaba ampliando, ela acaba favorecendo, né, essa exploração nas colônias na África e na Ásia, tá certo? E aí, gente, eu trouxe aqui, só para dialogar aqui um pouquinho com vocês, quem é que gosta de fazer mapa mental aí, hein? É a onda do momento, né? Ou já passou? Eu tô atrasada? Não, né? O mapa mental, gente, pelo menos para mim, é um mecanismo extremamente importante, porque eu acho que o aluno, ele acaba ganhando autonomia. Quem é que gosta de desenhar aí? Massa.
Gente, quem gosta de desenhar, quem não gosta de desenhar e se atreve, se arrisca, massa do mesmo jeito. Porque o que é que você faz? Você acaba desenvolvendo algumas habilidades, né? Então, eu acho que a gente ganha autonomia sobre o conteúdo, né? Se a gente une a necessidade, né, de aprender, de estudar com uma coisa que a gente gosta de fazer, com a paródia, quem é que gosta de tocar violão, quem é que gosta de compor, quem é que gosta... Enfim, né? Eu acho que a gente tem que usar algumas ferramentas ao nosso favor, certo? Então, eu trouxe aqui uma imagenzinha sobre um mapa mental. Essa pessoa, ela foi estudar sobre a Primeira Guerra Mundial e ela usou o desenho, as cores, justamente para... ganhar autonomia sobre esse conteúdo, tá? E eu também trouxe aqui, né, um recorte de jornal da época, né, que se chamava justamente A Época. Era um jornal aqui no Brasil que falava sobre a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil, ele tem uma participação... a gente pode chamar que foi uma participação secundária na Primeira Guerra Mundial, né? Muitas vezes a participação do Brasil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial é motivo de risos, de piadas, de brincadeira. Mas eu acho que a gente tem que ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre a participação do nosso país nesse conflito, justamente porque ele vai... Obrigada. Justamente porque essa participação, ela é geopolítica. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial é extremamente importante. Um exemplo de geopolítica aqui para vocês. Me diz aqui, qual era, ou em torno de que a economia do Brasil girava no período da Primeira Guerra Mundial? Café. Quem era o principal exportador, consumidor do café brasileiro? Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra só em 17, mas mesmo assim, já a partir de 1914, 15, 16, a economia brasileira já sente ali uma espécie de deficiência no consumo, né, na exportação do café para os Estados Unidos. Porque quando o mundo está em guerra, é necessário uma série de cuidados, né, de medidas de austeridade para garantir que as economias não vão entrar em colapso, certo? Então, um exemplo de geopolítica foi uma crise econômica do café que o Brasil passa no período da Primeira Guerra Mundial, tá? A perguntinha aqui, rapidinho. Professor, o que é apogeu? É o ápice, né? É o momento, o clímax, né? Aquele momento de tensão absoluta, ok? Outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Professora, ao analisar um contexto histórico contemporâneo, nota-se a forte presença estatal na economia. Na sua opinião, não será loucura a privatização em massa para sair da crise? Gente, olha, esse é um assunto muito delicado, certo? Já que vocês perguntaram, né? Assim, pessoalmente, eu não sou a favor da privatização, mas existem aí essas duas faces da moeda, tá? Há quem defenda que a privatização de empresas estatais, né, são um remédio para cortar gastos, são um remédio, né, para que a economia, né, ela dê uma enxugada, para que os gastos sejam enxugados e que para a economia do país ela volte, né, a crescer e que seja feito investimentos em áreas mais emergenciais, digamos assim, né? E existe também, né, essa outra face que discorda que a privatização ela é justamente um ataque, né, à soberania do país, ela é um ataque às instituições, né, que servem ao povo, né? Então, assim, é um tema bastante delicado, né? Como eu disse para vocês, eu particularmente não concordo com o argumento de que a privatização ela é uma resolução, né, para esse cenário contemporâneo de crise econômica,
Tá? Então, assim, quem fez a pergunta, no final, eu vou passar uns instantes aqui, uns minutos aqui. Se você quiser vir para a gente conversar um pouquinho mais, fica à vontade, tá? Quem tiver pergunta também, no final, eu vou ficar uns minutos aqui, certo? Gente, então vamos lá, né? Então, é um evento que a gente também vai falar aqui, muito importante sobre a Primeira Guerra Mundial, é a famosa Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Trincheiras. Com certeza vocês já ouviram falar nesse termo, né? A Primeira Guerra Mundial, só uma curiosidade, ela foi iniciada, né? Algumas potências pensavam, ela começou em junho, julho, mais ou menos, de 1914, e muitos acreditavam que antes do Natal a guerra já teria acabado, daquele mesmo ano, certo? Só que não foi bem assim. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial foi a chamada Guerra de Movimento, que foi uma guerra, ou foi uma tática, em que as potências acabavam avançando rumo ao território inimigo. Só que esses 6 meses, né, 6, 5 meses, né, do final do ano de 2000 do ano de 1914, já eu respondo, tá? Do ano de 1914, vai ser um momento muito, muito tenso, né? Então, as potências envolvidas vão perceber que eles não vão conseguir terminar aquela guerra, aquele impasse, antes do Natal. E aí eles mudam de estratégia. Vai ser a Guerra de Trincheiras, tá? A Guerra de Trincheiras... As trincheiras, vocês sabem o que é, né? Sim, o que é? Valas abertas no chão. Essas valas, elas foram, né, as trincheiras foram táticas usadas pelos dois, né, os dois lados da guerra, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Só uma perguntinha básica aqui, só para ver se vocês estão afiados. Países que fizeram parte da Tríplice Entente: França, Inglaterra, Rússia e os Estados Unidos em 1917. 1917 é importante, viu? Porque os Estados Unidos entram na guerra e quem é que sai? O Império Russo. Massa, perfeito, gente. Vocês são muito afiados. Muito bem, estou gostando. Tríplice Aliança. Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Fora outros países também que participaram, mas esses citados são os que tiveram uma participação mais expressiva, tá? Quando a Rússia sai da guerra em 1917, foi por quê, hein? Por conta da Revolução Russa, da Revolução de caráter socialista. A Primeira Guerra Mundial... olha para mim. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra de países o quê? Foi o quê? Tô com medo de cair aqui. A Primeira Guerra foi uma guerra de países o quê? Capitalistas, né? Liberais. O que era que a Rússia socialista, estava começando uma revolução socialista, ia fazendo uma guerra dessa? Nada, né? Então, o Lenin, ele assina um tratado chamado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Esse tratado reconhece a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia perde territórios importantes, que hoje é a Letônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, uma parte da Polônia, certo? Beleza? Bem, então, gente, a Guerra de Trincheiras vai ser uma guerra extrema. Eu vou já parar para fazer os exercícios, aí eu respondo isso aqui, tá? A Guerra de Trincheiras vai ser uma guerra extremamente sangrenta, vai ser a carnificina da Primeira Guerra Mundial, certo? E aí, essa guerra ela vai ter uma repercussão, enfim, muito forte, muito marcante, tá? Eu vou correr aqui por conta do tempo e a gente falar sobre o Tratado de Versalhes e aí vamos para os exercícios, tá? Gente, 1919, né? Estamos em 2019, a gente tem aí o centenário do Tratado de Versalhes. É uma efeméride, né? Ou seja, um evento que completa uma data fechada. Então, um século desse tratado que é extremamente importante, tá? Só ver se vocês estão atentos. O Tratado de Versalhes, ele põe fim à Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi um tratado assinado aonde? Em Versalhes, perfeito, na França, né, gente? Esse tratado, ele foi extremamente importante, mas ele acaba fazendo com que o mundo mergulhe... Não vai não.
acaba fazendo com que o mundo mergulhe numa segunda guerra, tá? Por quê? Vamos entender aqui por quê, tá? O que a gente tem? Segundo um historiador extremamente importante chamado de Eric Hobsbawm, o Tratado de Versalhes foi um tratado de paz punitiva. Por quê, hein, gente? Põe fim à Primeira Guerra Mundial, mas pune a Alemanha. A Alemanha ela vai ser completamente extirpada, vai ser completamente esfaqueada, digamos assim, com o Tratado de Versalhes. Por quê? A Alemanha foi responsabilizada, ela tinha que pagar indenizações, né? Ela teve, gente, que devolver um território, esse territóriozinho bem aqui, tá? Se vocês perceberem, ele era um território que pertencia à França. Quando houve a guerra de unificação da Alemanha, foi contra a França também. E aí a França acabou perdendo a chamada Guerra Franco-Prussiana em 1870. Quando a França perde essa guerra, ela também perde esse território, chamado de Alsácia-Lorena. Esse território era riquíssimo em aço, carvão. E lembrem-se que nesse momento era o momento da Revolução Industrial, era um momento de corrida, né, de desenvolvimento industrial. Então, é um território muito importante, tá? Os alemães, eles não engoliram a perda desse território de Alsácia-Lorena. Tá? E também, gente, aqui um parêntese, houve uma humilhação aos franceses. A unificação da Alemanha, ela foi feita, né? Ela foi assinada, reconhecida dentro do Palácio de Versalhes, na França, né? Na casa, digamos assim, na casa dos franceses, né? Na casa onde, enfim, presenciou diversos momentos importantes da história mundial, tá? Isso vai fazer com que os franceses nutram uma espécie de sentimento de revanche. Esse revanche, né, esse sentimento de vingança vai ser descontado aqui no Tratado de Versalhes. E aí a gente vai ter a devolução de Alsácia-Lorena para os franceses, tá? O exército da Alemanha foi completamente limitado a um número de mais ou menos 100 mil homens, que é um número irrisório. A gente vai ter também a limitação da indústria bélica, né? Então, o Tratado de Versalhes, ele foi um tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, mas puniu a Alemanha, e os alemães também não vão engolir, né, essas cláusulas do Tratado de Versalhes. Isso vai fazer com que os alemães agora alimentem, né, em si esse sentimento de vingança, esse sentimento de revanche, tá certo? Beleza. Gente, vou só ver aqui essa perguntinha e aí a gente vai para as questões, tá? Vamos ver aqui. Qual foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Como eu disse para vocês, o Brasil ele participa de maneira secundária. Na Primeira Guerra Mundial, ele envia soldados, ele envia pessoas para trabalhar na parte de enfermaria, pessoas para trabalhar nos bastidores, digamos assim, né, na produção armamentista. Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele envia a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, tá, gente? Pessoal, vocês podem abrir aí o caderno de questões de vocês, por favor? Eu vou só pegar aqui as anotações que eu fiz, tá? Gente, vocês podem ir, por favor, lá para a questão 14. Deixa eu só pegar aqui o meu livrinho, tá? Obrigada. Gente, vamos lá, bem rápido, tá? Questão 14, está na página 46. Prontos? Podemos? Em 1918, encerrava-se a Primeira Guerra Mundial. Ok, gente? Posso? Em 1918, encerrava-se a Primeira Guerra Mundial, que se caracterizou pelo confronto armado direto entre as principais potências europeias. A respeito do término dessa guerra, considere as seguintes afirmações. 1. Além da adoção do regime republicano, a Alemanha foi forçada a pagar indenizações
pelos danos causados aos países vencedores. Perfeito? Ok, né, gente? A Alemanha, ela vinha de um império e aí, depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, ela é obrigada, né, a agora adotar um novo modelo, né, que era a República. 2. Apesar das perdas econômicas e demográficas, a guerra não abalou a hegemonia da Europa, que se manteve com o seu poderio intacto. Mentira, tá? Por quê? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai ter? A ascensão de uma superpotência chamada de Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, ele emerge da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência, ok? 3. A Áustria e a Hungria, ou o Império Austro-Húngaro, como estados independentes, surgiram do colapso do Império Habsburgo. Verdadeiro ou correto? Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro, por quê? Porque antes era um Império Austro-Húngaro, tá? Gente, não liga não, tá? Essas piadas besta, mas enfim. Império Austro-Húngaro, depois da Primeira Guerra Mundial, esse império, ele se dissolve e aí nascem países independentes, a Áustria, a Hungria, ok? Então, qual é o item correto? D, de doce, né? Beleza. Deixa eu ver aqui qual é a outra questão que eu separei para esse momento. Oi. O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele foi ele teve uma participação muito forte da França, da Inglaterra, e ele teve, né, digamos que uma pequena contribuição dos Estados Unidos. Só que assim, o presidente dos Estados Unidos na época era Wilson. E aí, o Wilson, ele elaborou os famosos 14 pontos de Wilson, e que ele discordava da punição da Alemanha. Tanto é que o Tratado de Versalhes, outra coisa importante também, se você quiser até anotar aí, o Tratado de Versalhes, ele também cria a Liga das Nações. A Liga das Nações está para a Primeira Guerra Mundial, assim como a ONU está para a Segunda Guerra Mundial. Só que, diferente da ONU, a Liga das Nações, ela já nasce fadada ao fracasso. Por quê? Os Estados Unidos não participam dessa união, né? E aí isso acaba se tornando, fazendo com que a Liga das Nações não tenha uma eficiência, né? Não tenha aí uma grande força diante das potências mundiais, tá certo? Beleza? Gente, tem outra questão que eu tinha separado para fazer, mas eu vou deixar para já, tá? Deixa eu só ver aqui qual é a pergunta que eu perdi. A pergunta da pessoa. Eu acho que eu vou achar. Voltando ao expressionismo, naquela época não existia falsificação, pois as obras eram de fácil... Acho que isso aqui não é para mim, não. Ou é? Eu vou achar depois a perguntinha que vocês me fizeram, tá, gente? Eu juro, ok? Vamos correr aqui, né? Olha só. Bem, então, ok, aí essa questão do Tratado de Versalhes. Vamos agora para o período entre guerras, tá, gente? Esse período, ele foi um período extremamente importante, mas também conflituoso. Vai ser, digamos que... Pronto. Vai ser, digamos que, o desenho para a Segunda Guerra Mundial. No período entre guerras, de novo, o nacionalismo é um fator extremamente importante. Nacionalismo vai fazer com que surjam aí os famosos regimes totalitários. Outra coisa também, eu não coloquei aqui por conta, né, do tempo, enfim, mas a crise de 29, ela vai ser extremamente importante. Inclusive, crise de 29, gente, é uma efeméride. De 29 para cá, a gente tem o quê? 90 anos? 90 anos, né? Então, 90 anos da crise de 29 foi um elemento também que causou nessa grande crise na Europa e fortaleceu, a crise de 29 acabou fortalecendo os famosos regimes totalitários. O revanchismo alemão, já tratado aqui por a gente, com o final da Primeira Guerra Mundial, a humilhação da Alemanha, Tratado de Versalhes, acabam criando nos alemães um sentimento de revanche e vingança. E aí os regimes totalitários. Por que eram chamados de regimes totalitários?
Porque eles pregavam, né, uma ideologia de que o Estado ele era completo, ele era extremamente suficiente para a sua população. Né? Então, era um Estado total, ninguém estava acima do Estado. Né? O Estado ele era completamente eficiente. Características dos regimes totalitários: militarismo, propaganda extremamente importante, né, era utilizado, né, para enaltecer a figura dos líderes. Unipartidarismo, vocês querem anotar? Bota aí. Nacionalismo, características dos regimes totalitários, tá? Nacionalismo, unipartidarismo, propaganda do governo, culto ao líder. A gente tinha praticamente no nazismo, né, o livro que o Hitler escreveu, Mein Kampf, né, Minha Luta, ele era utilizado nas escolas. Então, a educação, ela foi um meio, né, de criar uma geração completamente nacionalista e que chegou a ser xenófoba. Alguém sabe o que é xenofobia ou alguém não sabe o que é xenofobia? A xenofobia, ela é a aversão a outra cultura, a outra raça, a outra etnia, tá? Beleza, gente? Então, eu coloquei aqui essa imagenzinha. Essa imagenzinha aqui, que era o símbolo do partido fascista na Itália, tá? Essa imagem remonta ao Império Romano, tá? No Império Romano, esse era o símbolo, né, do imperador, um machado. Esse machado representava o Estado, e esse Estado ele era tão forte que ele poderia aniquilar, que ele poderia ceifar, que ele poderia cortar quem não fosse aliado do Estado. E aqui, em volta do machado, existe um feixe, um amontoado de gravetos, né, de varas, que representam as pessoas que compõem aquele Estado, tá certo? Aqui, a suástica nazista e os dois líderes, Mussolini e Adolf Hitler, ok? Vamos para as questões, que aí a gente já dialoga um pouquinho sobre o nazismo, tá? Vocês podem colocar aqui, deixa eu ver. Primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, posso? Página 44. A primeira questão diz... Fadiga de combate. Primeira questão, página 43. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês, à época, Chamberlain, sustentou sua posição política. Não necessito de defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Grifa aí a Tchecoslováquia. Grifa, puxa uma seta e coloca assim, ó. Invasão nazista aos Sudetos. Sudetos é uma região extremamente hídrica e importante para qualquer potência mundial. Posso continuar? Vou continuar. Repito. Invasão nazista aos Sudetos. Os Sudetos da Tchecoslováquia, tá, gente? Obrigada. Posso? Bem,
Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Teve um erro gráfico aí, tá? Era o de prosseguir com a política, por vezes chamadas de apaziguamento europeu. Grifa também. A política do apaziguamento foi a tentativa, gente, de tapar o sol com a peneira. Era um efeito da Liga das Nações. A Liga das Nações tentava a todo momento, né, evitar um novo conflito mundial. Como vocês podem ver, foi completamente ineficiente. Então, essa política do apaziguamento acabou sendo um motivo para a Segunda Guerra Mundial. Se você quiser colocar aí palavras-chave: Liga das Nações, motivo para a Segunda Guerra. Liga das Nações e motivo para a Segunda Guerra. Porque eles foram tentando dialogar ali com o Hitler, né? Mas ele acabava não favorecendo muito esse diálogo. O Hitler, gente, ele retomou uma famosa... como é que eu posso dizer para vocês? Uma famosa teoria, que era a teoria do espaço vital. A teoria do espaço vital, quem quiser anotar, era uma teoria que dizia que uma grande nação, uma grande potência, tinha que ter um espaço beneficiado. Então, o Hitler, ele anexa uma região hídrica, que é os Sudetos da Tchecoslováquia. Ele anexa o Sarre, que era uma região que fazia fronteira com a França. Ele anexa também um território da Áustria. E, por fim, ele vai anexar uma parte da Polônia, né, que era uma região na Polônia, a região do Danzig, uma região portuária, certo? Ok? Então, vamos lá, vou continuar a leitura, certo? Mas eu também tinha um outro... Eu já parei. Era o de prosseguir com a política, muitas por vezes chamadas de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa. E que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Gente, ele está se referindo a uma reunião que aconteceu entre o Hitler, entre o Mussolini, o primeiro-ministro da França, Daladier, e esse primeiro-ministro aqui da Inglaterra. É a Conferência de Munique. O Hitler mentiu descaradamente em 1938, nessa conferência, dizendo que não ia anexar mais nenhum território. Não, pode ficar tranquilo. Não vou anexar mais nenhum território, pode ficar tranquilo. Liga das Nações, relaxa, vai dar certo. Só que, em 1939, ele insiste nessa política expansionista e anexa a Polônia. Tá? Vou já falar um pouquinho mais sobre isso. Então, sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido quando ele invadiu a Polônia em 1939, a gente pode inferir que o item correto é o item A. O Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Quem tiver alguma dúvida em algum outro item, me procura aqui no final que eu tiro, tá? Vou voltar para cá para a gente poder continuar. Deixa eu só ver aqui bem rapidinho. Poderia comentar sobre o genocídio dos armênios em relação ao que ocorreu com os judeus, tá? Gente, é o seguinte. No século 20, a gente vai ter uma série de movimentos xenofóbicos, né? E esses, né, citados aqui na pergunta, são exemplos. O movimento aos judeus, o movimento antissemita, que era um movimento xenofóbico, que pregava, né, o trabalho forçado e a morte também dos judeus, né? E aqui também com relação aos armênios. Existe uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela fala justamente sobre essa xenofobia. Os judeus, eles foram só o primeiro povo vítima dessa xenofobia alemã.
Se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra... Aliás, se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, com certeza outros povos teriam também sido vítimas desse advento, tá? Quem fez a pergunta também, para eu comentar melhor, se quiser vir aqui no final, pode ser? Obrigada pelo elogio aqui, a pessoa que fez. Nazismo, fascismo, é na Espanha. Nazismo na Alemanha, tá? Partido Nazi, que era uma sigla do nome do partido, que era o único partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Cuidado, o termo socialista aí não tem nada a ver com a teoria marxista, nada a ver. Isso foi, então, inclusive, um motivo de muita polêmica, né, no ano passado, dizendo que o nazismo era um regime de esquerda. Isso é um anacronismo, a gente tem que combater isso com leitura, com estudo, tá? E o fascismo, gente, foi na Itália. Fascismo, o termo fascismo vem de faccio em italiano, que é justamente esse feixe, tá? Esse feixe de lenha atado aí ao centro, ao eixo, que é o machado, tá? Professora, como podemos definir o espectro político do nazismo, esquerda ou direita? Acho que já acabei respondendo, né, gente? O nazismo, só para reforçar, ele foi um regime de extrema direita. Por quê? Porque era extremamente conservador. O nazismo, ele foi um regime totalitário de extrema direita. Professora, existiu o regime totalitário de esquerda, de extrema esquerda? Existiu. O stalinismo, na União Soviética. O Stalin, ele foi tão ditador quanto o Hitler, tá? Beleza? Agora eu vou voltar para cá, certo? Gente, Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, certo? Esse ano a gente tem 80 anos do início do conflito, tá? Bem rapidinho aqui. Pessoal, o conflito, ele se inicia em 1º de setembro de 1939. Uma semana antes, no dia 23 de agosto de 1939, um rapaz chamado Stalin e outro chamado Hitler assinam um tratado. Esse tratado é o Tratado de Não Agressão. Esse tratado dizia que por 10 anos, essas duas potências elas não teriam nenhuma interferência na geopolítica de ambas. O Hitler podia fazer o que quisesse, a União Soviética podia fazer o que quisesse, estaria todo mundo ali, né, de boa, sem se envolver. Isso em 23 de agosto. Eles assinam esse tratado, que também pode ser conhecido como Tratado Germânico-Soviético, e também de Ribbentrop-Molotov ou Molotov-Ribbentrop, tá? Esse tratado, além de dizer que durante 10 anos não aconteceria nada, não haveria nenhuma intervenção, eles ainda secretamente dividiram a Polônia. A Polônia foi dividida, mas na surdina. Tanto é que, uma semana depois da assinatura desse tratado, o Hitler estaria se sentindo completamente confortável para invadir a Polônia. Desobedecer a Conferência de Munique, lá em 1938, que ele disse que... Conferência de Munique, que ele disse que não ia invadir mais nenhum território na Europa, né? Então, a gente vê que isso aí Me perdi. Deixa eu voltar para cá. Bem, 80 anos do início do conflito, certo? Que começa justamente com a invasão da Polônia pelos nazistas. O Hitler anexa a Polônia e aí, gente, eles usam uma tática chamada de Blitzkrieg, tá? Que é a guerra relâmpago. Os nazistas atacavam ao mesmo tempo por ar, terra e mar, certo? Então não dava chance de defesa. Assim, ele invade a França, ele invade a Polônia, ele invade a Dinamarca, a Noruega. Ele conquista praticamente toda essa parte mais ocidental da Europa, tá? E aí, gente, a gente tem a formação também de 2 blocos militares, as potências do eixo. Quem era que formava as potências do eixo? A Alemanha, Itália e Japão. Era um eixo
anticomunista, anticominterm, que era o termo utilizado. E as potências aliadas, tá? As potências aliadas, aí França, Inglaterra, União Soviética e depois Estados Unidos, tá? Gente, eu cortei muita coisa da Segunda Guerra, porque é um tema muito extenso, certo? Na Segunda Guerra a gente vai ter acontecimentos extremamente importantes, que vai ser, eu vou só citar aqui para vocês, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em 1941. Vocês perceberam que os Estados Unidos, eles... Oi? Vocês perceberam que os Estados Unidos sempre entram depois? Né? Aquele convidado que só chega atrasado. Mas, assim, o atraso dele é completamente triunfal. Ele só entra para definir o conflito. Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos define o conflito. Segunda Guerra Mundial, ele divide esse protagonismo com a União Soviética. Próximo slide eu vou comentar. Na Segunda Guerra Mundial, a primeira grande derrota da Alemanha nazista vai ser com os soviéticos. A primeira bandeirinha, né, a ser hasteada em solo alemão vai ser aquela bandeira vermelha. Né? E aí, gente, os Estados Unidos somam forças. Era uma potência militar, uma potência bélica, enfim, né? Então, a ação dos Estados Unidos, somado à resistência do exército soviético, acaba definindo o conflito, definindo a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E aí, a utilização dessa tática, ela vai ser eficiente até o início de 1943, quando os alemães eles sofrem as primeiras grandes derrotas, tá? Gente, aqui, como ele quebra o pacto, como ele invade a Polônia, isso é o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Ele utiliza essa tática aqui da Blitzkrieg, enfim, né? Invade meio mundo ali da Europa Ocidental, mas ele tomba, né, na Inglaterra. Ele não consegue invadir a Inglaterra. Primeiro, porque lá ele não podia usar a Blitzkrieg com eficiência. A Blitzkrieg, ela vai acabar sendo castrada. Por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha, né? Então ele não podia usar o ataque terrestre. Marítimo também não rolava, porque a Marinha Britânica é imbatível, só restava a Força Aérea. E mesmo assim, os britânicos eles acabaram resistindo. E aí, como ele não conseguiu invadir a Inglaterra, ele acaba indo aqui para a União Soviética. E ele quebra aquele acordo lá que era para durar 10 anos. Né? Ele não teve essa diplomacia, acabou quebrando o pacto de não agressão. E isso vai fazer com que ele invada a União Soviética. Ele posicionou 3 milhões de soldados nazistas nas fronteiras russas. Mas ele tomba, assim como o Napoleão Bonaparte, lá no século XIX, também tombou, né, com a resistência russa, a tática da terra arrasada. Lembram que quando o exército inimigo se aproximava da cidade, a cidade era evacuada e eles queimavam tudo, envenenavam plantações, envenenavam água. Quanto mais o exército entrava, a extensão do território russo, quanto mais o exército inimigo entrava, mais ele ficava sem saída, mais ele ficava acuado, e foi isso que aconteceu, tá? A gente vai ter essa Operação Barbarossa, que era a operação do Hitler, né, da invasão da União Soviética, e ele foi vergonhosamente derrotado com a famosa Batalha de Stalingrado. Essa batalha, ela acaba sendo a primeira grande derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1944, a gente tem o dia D, tá? Que vai ser o desembarque de milhares de soldados no leste francês, para que os soldados alemães que ainda resistiam fossem finalmente derrotados, tá? Fim do Terceiro Reich, para quem não sabe, Reich é império, reinado, tá? E aí o Holocausto. Gente, vocês sabem, é um tema também bastante delicado, que foi um grande massacre xenofóbico e o famoso
antissemitismo contra os judeus, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, tá um pouquinho escura, né? Mas são crianças, né? Que foram levadas, como milhares de crianças levadas para os campos de concentração. Aqui uma imagem das trincheiras, não, desculpa, uma imagem de um Natal, certo? Na Segunda Guerra Mundial. E aqui uma imagem dessa operação que ficou conhecida como Dia D, certo? E aí, gente, eu trouxe aqui, né, para a gente ver como a geopolítica ela está em áreas extremamente importantes, né, em áreas extremamente marcantes na nossa vida, né? As propagandas que eram utilizadas na época, né, da Segunda Guerra Mundial, elas são também geopolítica. Eu trouxe aqui 3 propagandas que eram utilizadas pela União Soviética e embaixo eu coloquei aqui a tradução desses cartazes, tá? Só para ilustração. Nesses 3 cartazes, eles utilizam muito a presença feminina, né? Se vocês derem uma observada, eles destacam sempre a utilização da mulher, tá? Aqui nessa primeira, a gente tem guerreiros do Exército Vermelho, salvai-nos, tá? Na segunda, nossa esperança está com você, soldado vermelho. E aqui, fascismo, o inimigo mais cruel das mulheres, tá? Então, o que a gente tem? Bem aqui, não dá para vocês enxergarem muito bem, mas no solado dessa bota tem uma suástica nazista, né? Essa mulher, ela representa, na verdade, a mãe Rússia, né? Que era extremamente utilizado essa ideia de que a Rússia era a grande mãe. Aqui a figura feminina de novo, né, protegendo o seu filho, né? Aqui tem um símbolozinho do nazismo também, da suástica nazista, tá? E aí a Segunda Guerra Mundial em HQs, né? Quem é que gosta de história em quadrinhos? Todo mundo, né? Acho que a maioria, a infância de vocês, ela dialoga muito com isso, enfim, tá? Filmes, né? Bem, gente, como propaganda na Segunda Guerra Mundial dos norte-americanos, a gente tem aí a criação de vários super-heróis, tá? Aqui nós temos, eu trouxe aqui também para ilustrar para vocês um dos primeiros HQs, né, do Capitão América. O Capitão América, né, ele sempre utilizando aqui as cores das bandeiras norte-americanas, né, o inimigo aqui, né, é o Hitler, né, Capitão América, né, gente, muito interessante. Muito interessante a história em quadrinho, gente. Nossa, gente. Superman também, né? Olha aqui quem é o inimigo, né? O Caveira Vermelha, né, gente? A questão da cor é atribuída à cor do Partido Comunista e tudo mais, né? Vou já dar uma paradinha para responder isso aqui, certo? Gente, e aí também a Mulher Maravilha, colocada aqui como essa questão do símbolo feminino, tudo isso dialogando com a importância, né, a partir da educação, a partir de uma coisa que é simples e que é extremamente agradável para os estudantes, tá? Que é a história em quadrinhos e principalmente na época, certo? Gente, deixa eu só colocar aqui para vocês. Olha só, eu sei que a gente está meio corrido, muito corrido, mas vamos aqui rapidinho, tá? A gente tem aqui, eu coloquei também, lembra as invasões nazistas, né, de muitos, em muitos locais na Europa, né? A França foi um desses locais. E aí a gente vai ter aqui mulheres que se envolveram com soldados nazistas. E aí essas mulheres, com o final da Segunda Guerra Mundial, elas acabam sendo, né, expurgadas, elas acabam sendo ridicularizadas, enfim, muitas pessoas foram condenadas à morte, né? Cerca de quase 800 sentenças foram, de fato, efetuadas, tudo por conta do envolvimento com os alemães, com os nazistas. E muitas delas eram ridicularizadas, elas eram marcadas, o corpo era marcado para identificar o quanto elas foram, enfim, quanto elas se envolveram com esses soldados, certo?
Gente, outro tema extremamente importante, vou correr aqui um pouquinho, tá? Outro tema extremamente importante que é a Guerra Fria, a famosa bipolaridade, tá? Vocês sabem que após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter então o fim daquela questão, né, da multipolaridade e a bipolaridade, que é justamente a divisão do mundo, né, entre esses dois blocos, o socialista e o capitalista, tá? E aí uma definição que eu achei extremamente importante trazer para vocês, que foi a definição, de novo, do historiador Eric Hobsbawm. Ele diz que essa segunda metade do século XX é o constante confronto das duas superpotências que emergiam na Segunda Guerra Mundial, na chamada Guerra Fria, né? Então, vocês sabem que essa segunda metade do século XX ela foi justamente essa busca, né, desenfreada por essas duas superpotências de ampliar o seu espaço de influência, a sua zona de influência, né? Então, a segunda metade do século XIX, ela é totalmente, como é que eu posso dizer para vocês? Ela dialoga com essa famosa Guerra Fria, que eu costumo dizer que de fria não teve nada, porque nunca houve o enfrentamento direto entre essas duas superpotências, mas elas acabaram influenciando, suscitando diversos outros conflitos, como a Guerra das Coreias, como a Guerra do Vietnã, enfim, por aí vai, tá certo? Eu queria que vocês, de novo, para a gente fazer aqui uma questãozinha, colocassem, por favor, só um instante. Na questão 3. Questão 3. Vamos lá. A questão 3 diz o seguinte: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam o período homogêneo único na história do mundo. Só uma observação. Vocês sabem que em 6 e 9 de agosto de 1945, duas cidades japonesas foram bombardeadas, né, pelos Estados Unidos, Hiroshima e Nagasaki. Tem um documentário na Netflix chamado Hiroshima, eu indico para vocês, assistam, é muito interessante. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, conhecido como Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, aí olha lá o item um constante confronto entre as duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Só uma ressalva para esse item. Esse constante confronto, o item não deixa claro, certo? Se ele está se referindo a um confronto ideológico, como a gente sabe que foi, tá? Ele deixa uma margem aí para uma interpretação dupla, tá? Mas esse é o gabarito da questão, tá certo? Beleza? Só aqui para as perguntas rapidinho aqui. Querida professora, onde se inicia o atrito entre Estados Unidos e Rússia, acredito que no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1943 ainda a Guerra Fria começa. Antes da Segunda Guerra Mundial começar, a Guerra Fria já começa quando os norte-americanos eles descobrem uma espionagem soviética no Canadá. E aí isso acaba quebrando, né, aquela tentativa, né, de convivência tranquila, pelo menos no período... Tranquila não, né? Mas uma convivência ali naquele ambiente de guerra. Essa Guerra Fria ela já começa, então, em 43, tá? As outras perguntinhas aqui eu respondo no final, tá? Deixa eu ir aqui para esse. Unipartidarismo. Oh, tão fofo. O professor explica o que é o unipartidarismo. Nesses regimes totalitários, existiam apenas um partido. No caso do nazismo, só existia o partido nazista.
No caso do fascismo, só existia o partido fascista. E pronto, tá? Unipartidarismo é um regime que, então, dessa forma se caracteriza como uma ditadura, né, gente? Só tem uma opção e nada mais. No caso da União Soviética, no stalinismo, só existia o Partido Comunista. Professora, como podemos definir... Ah, isso aqui já foi. Gente, vamos lá. Nesse conflito, né, da Guerra Fria, a gente vai ter o Plano Marshall, que foi um plano de salvação econômica para os países europeus destruídos na Segunda Guerra Mundial. Acredito que vocês devem já ter lido alguma coisa sobre isso, tá? Em contrapartida ao Plano Marshall, a gente vai ter o Plano Molotov, que é, na verdade... do outro lado, no outro bloco, né, a gente vai ter também um plano de salvação econômica para os países do leste europeu, tá? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é justamente uma espécie de união militar, bloco militar, justamente para tentar afastar qualquer perigo nessa Guerra Fria, né, de uma terceira guerra mundial. A OTAN, ela teve ação prática, apesar de ter sido criada em 49, só vai ter ação prática mesmo em 1999, né, um dia desses, aí interferindo lá na questão da Iugoslávia, né, enfim. E aí a gente vai ter também o Pacto de Varsóvia. Em contrapartida, a OTAN, o bloco socialista, né, da União Soviética, também cria um bloco militar, enfim, para não ficar... Vai ser sempre essa dualidade entre essas duas potências, tá? E aí, gente, temas extremamente importantes, que eu vou dar assim, uma corrida gigantesca para falar para vocês, tá? Galera... Globalização, né? Que elementos da globalização vocês têm aí? De novo, né? Se fosse um aluno que não fosse cearense, escutando essa pergunta, ia dizer assim: professora Nanda, com licença por obséquio, a senhora está sendo prolixa, repetitiva, né? Mas um aluno cearense vai dizer assim: vixe, Nanda, de novo? Ave Maria, mulher. Gente, a globalização, que elementos da globalização vocês têm aí? Celular, internet, né? A globalização, gente, ela é muito mais antiga do que o celular, do que da internet. Mas ela se ressignifica, ela se... como é que eu posso dizer para vocês? Ela tem uma nova roupagem da década de 90 para cá. Ei, o que vai acontecer na década de 90 que vai mudar a ordem mundial? O computador, a internet, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né, vão mudar o cenário mundial. E aí a globalização que já existia, aí vai começar a se tornar muito mais intensa, justamente com o advento da internet, do computador, da tecnologia, do encurtamento de distâncias por essa famosa aldeia global. Para a globalização, essa aldeia global, ela está justamente aproximando todo mundo por conta da internet, por conta da troca de mensagens. Só, gente, que a globalização, existem muitas críticas também que são feitas a ela. Nem todos os países do mundo, eles têm condições de ter o mesmo acesso a as mesmas tecnologias. Então, ao mesmo tempo, são elementos que aproximam, que integram, mas também acabam, muitas vezes, provocando desigualdades. Sim, sem dúvida nenhuma. Quanto mais globalizado, né, quanto mais potência econômica for um país, mais globalizado ele é e melhor vai ser o IDH, PIB, enfim, ok? Beleza? Gente, e aí essa geopolítica atual, bem rapidinho aqui para vocês, tá? A União Europeia, ela foi... essa globalização... ela acaba ressignificando, né, o mundo, e aí as potências mundiais, as potências econômicas e as economias emergentes,
elas vão entender que elas precisam se integrar. Elas precisam cada vez mais dialogar umas com as outras. E aí surge a ideia dos blocos econômicos, tá? A União Europeia, que envolve hoje uma questão extremamente acirrada, que é a questão do Brexit ou Brexit. Enfim, a pronúncia também é livre. A União Europeia, ela nasce na Guerra Fria. Em 1952, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois, em 57, a Comunidade Econômica Europeia, com 12 países. Ao longo da segunda metade do século XX, vários outros países vão entrando, tá? E, a partir de 2004, aqueles países que antes eram repúblicas soviéticas, também acabam entrando na União Europeia. Hoje, a União Europeia é um bloco, uma união política e monetária, econômica e monetária, que soma 20 países, né? 19 países e a União e o Reino Unido, certo? Gente, o princípio básico, livre trânsito de capital, pessoas, serviços e mercadorias. Nesse cenário da crise econômica de 2008 para cá, a União Europeia ela tem um livre trânsito de pessoas. Livre trânsito de pessoas e também foi criado em 1999 o euro. O euro ele é utilizado em vários países da União Europeia. Só que qual é a polêmica hoje do Reino Unido? O Reino Unido ele é composto por Inglaterra, a Irlanda do Norte, País de Gales. Me ajudem? Deu um branco aqui. Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e a Escócia, desculpa. E aí, gente, obrigada. O que acontece? O Reino Unido diz assim, a partir de 2016, teve um referendo lá, 52% da população do Reino Unido decidiu que queriam sair da União Europeia. Sabe por quê? Olha para cá, vê se vocês já captaram a ideia. Com a crise econômica de 2008, houve um processo muito grande de migração de pessoas de outros países que pertencem à União Europeia. E essa galera acaba fugindo para os países que estão em situação melhor, como o Reino Unido. Só que a galera do Reino Unido diz assim, não, pode parar por aí. A gente não quer muito imigrante não, porque causa muita despesa. Na despesa na saúde, na segurança, a questão empregatícia, né? E aí o Reino Unido diz assim, vamos sair da União Europeia, porque se a gente sair da União Europeia, o que vai acontecer? A gente não tem mais compromisso de receber esses imigrantes. Se a gente não tem mais o compromisso de receber esses imigrantes, então o nosso problema vai estar resolvido. Em 2016, o referendo deu sim para a saída do Reino Unido, da União Europeia. Só que aí de lá para cá, tem se tentado costurar um acordo com a União Europeia. Porque também não é só assim, não. Não é só o Reino Unido decidir, vou sair, tchau, e pronto. Certo? Quando eles decidiram sair, quando a população decide sair, é preciso fazer um acordo com os outros países da União Europeia. E aí, essa história já derrubou 2 primeiros ministros da Inglaterra. David Cameron, em 2016, ele não era a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. E aí, quando o referendo deu sim, ele entregou o cargo. E agora, por último, a Theresa May, uma mulher muito forte, muito sisuda, mas que acabou saindo completamente enfraquecida, entregou o cargo agora no começo de junho. E aí tá para se decidir quem vai ser o outro primeiro-ministro, provavelmente um membro do Partido Conservador, né, chamado de Boris Johnson, tá? Gente, esses 2 assuntos, acho que aqui eu já encerro, né, com vocês. Esses 2 assuntos aqui também que são muito importantes. Mercosul e NAFTA, tá? O Mercosul, ele é um bloco econômico, né, que tem aí a presença da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em 1991, tá? E em 2012, a Venezuela, ela foi aceita finalmente no bloco econômico, certo? Só que agora,
de 2016 para cá, a Venezuela foi suspensa devido a todos esses problemas que estão acontecendo, né? O Mercosul entende que tem um problema, né? Uma ausência de democracia na Venezuela. A Venezuela está suspensa do bloco, tá? Um outro bloco econômico também importante que acabou no ano passado foi o NAFTA, tá? Que é o North American Free Trade Agreement, que é justamente essa zona de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Só que aí quem acaba saindo perdendo nesse NAFTA é o México. O México tem uma disparidade social muito grande, desigualdade social, enfim, diversos problemas, tá? Eu tenho ainda... Dá tempo, né, gente? Eu falo pouco, né? Dá certo. O UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas. Aí sim, viu, gente? Aqui a UNASUL, ela tem essa tentativa justamente de fortalecer todos os países da América do Sul. Gente, vocês sabem, né, que a América do Norte, aliás, os Estados Unidos e o Canadá, eles têm, né, uma disparidade gigante se a gente comparar com a América do Sul. Então, a potência norte-americana, ela acaba muitas vezes, né, engolindo, devorando esses países sul-americanos. E aí, o Mercosul, a UNASUL, são blocos econômicos que acabam tentando, né, fazer uma união, né, para fortalecer, para tentar superar algumas dificuldades. Um dos grandes problemas da América do Sul, falta de estrutura política, econômica, falta de infraestrutura, deficiências energéticas. E aí o Brasil, como uma das principais potências da UNASUL, que representa 70% do PIB desse grupo, estava usando o BNDES para financiar, né, o melhoramento da infraestrutura desses países, né? Isso acaba gerando muitas críticas também. Se a gente tiver uma outra oportunidade, conversamos melhor sobre isso, tá? E por fim, o BRICS, tá, gente? Atenção, certo? O BRICS, que é esse fórum, né, de países que reúnem aí o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a partir de 2006, de 2009 e em 2010 a África do Sul, tá? O BRICS, ele tem um banco, né? Então ele é uma uma instituição jurídica e ele tem um banco, novo banco de desenvolvimento que ele acaba investindo aí bastante na infraestrutura, energia, indústria, tá? E tudo mais. Gente, eu queria só, para encerrar, tá? Pedir desculpa a vocês para as questões que a gente não conseguiu fazer. Mas, assim, quem quiser, segue aí o meu Instagram, professora Nanda Mota. É livre, certo? Manda a pergunta, manda a dúvida. Eu resolvo com vocês. Outra coisa também, eu tenho duas indicações para vocês de canais no YouTube gratuitos, que eu também participo, gravo aula lá, que é a Turma K, do professor Cancão, né, extremamente importante, eu estou por lá de vez em quando, e o No Enem BR, que os dois são gratuitos, tem muita aula lá, tem muita coisa bacana, segue, se inscreve, né, deixa um comentário lá nos meus vídeos, certo? E tempo esgotado, certo? Gente, obrigada, valeu!